Olá, boa tarde. Bem-vindos ao quinto episódio de Emoções em Podcast. Hoje o tema é uma forma inspiradora de lidar com o cancro e vamos ter aqui connosco uma convidada muito especial, que é a Ana Hervedoso. Eu vou já passar aqui a convidá-la pela de Emoções em Podcast para começarmos quanto antes. Por isso quero pedir-vos para todas as pessoas que estejam aqui, linda! Todas as pessoas que estejam aqui já em direto, ou ouvir esta live, partilhem esta live com os vossos amigos, conhecidos, familiares. Infelizmente cada vez são mais os casos de cancro que existem espalhados em Portugal e no mundo. E daí eu ter pensado em convidar a minha querida amiga inspiradora, Ana Hervedoso, que já passou por um cancro de uma forma inspiradora. E eu acho que histórias inspiradoras vale a pena conhecer para nós também podermos inspirar outros e partilhar com outras pessoas esta história. Então, começo desde já e sem demoras a apresentar a minha querida Ana Hervedoso. A Ana Hervedoso tem 46 anos. É natural de Alcochete, que foi onde eu a conheci. É licenciada no curso de professores de ensino básico de Matemática e Ciências. Leciona o primeiro ciclo do ensino básico desde 1998. O privilégio de ser professora baseia-se na criação de laços afetivos e nas relações que estabelece e que se mantêm. A constante partilha é das coisas mais enriquecedoras que existem na vida. Partilhamos dos mesmos valores, de facto. Ser professora foi um sonho que surgiu ainda quando ela era criança, isso é mesmo por vocação, que ela está no ensino, gosta de dar aulas práticas, de recursos educativos digitais, que permitem momentos dinâmicos e motivadores, da curiosidade e perguntas dos alunos, dos sorrisos, das gargalhadas felizes que invadem a sala de aula. Gosta muito de contar e ouvir histórias, de ler e escrever, gosta de abraços. É verdade, abraços namorados, de palavras bonitas e sinceras. Quando a gente conhece as pessoas é mais fácil realmente ler as palavras e estamos a sentir o que estamos a dizer, não é? De ler e escrever, gosta de abraços demorados, de palavras bonitas e sinceras, de gentileza, de empatia e compaixão. Acredita no amor. Em primeiro lugar, no amor próprio e nos restantes lugares e em todos os tipos de amor que nos tornam melhores pessoas, connosco e com quem está ao nosso redor. Define-se como uma pessoa alegre que acredita que a vida tem sempre algo de bom para nos oferecer, mesmo quando nos põe à prova. E é exatamente sobre a vida nos pôr à prova que ela hoje está cá como minha convidada. E, como o melhor fica sempre para o fim, é também autora de 2 obras literárias infantis, que são O Sorriso da Mamã e Tudo o que Trago Dentro. E se calhar se não tivesse passado por este desafio de ter um cancro, neste momento não tinha lançado estas 2 obras literárias que são verdadeiramente inspiradoras. E então começo por, isto aqui eu preparei um conjunto de perguntas para nós conhecermos melhor a Ana Hervedoso e realmente para entendermos qual é que foi esta forma dela lidar com este desafio, que já toda a gente percebeu que o tema de hoje é o cancro e a forma inspiradora que ela teve de lidar com o cancro. Então começo por te perguntar, em que circunstâncias é que soubeste que tinhas cancro? Olá, boa tarde a todos e a todas que aqui estão. Consegues ouvir-me bem, Ana? Sim, muito Pronto, bem, Ana, porque às muito vezes bem. o meu telemóvel isto não Não, funciona muito está bem, mas ótimo. está perfeito então. Está ótimo. Portanto, o cancro surgiu na minha vida em 2019. Como é que isto surgiu? Num tomar banho, lavar-me normalmente e senti ali na mama esquerda algo que não estava lá, não é? Podia ter adiado, podia ter não ligado, mas não. Fui logo marcar consulta de urgência, até porque em 2016 tinha passado por algo semelhante com a minha mãe e pensei, não, é melhor tratar já da situação e ver o que é e o que é que se passa, porque de facto nestas situações o tempo conta muito. Certo. E adiar, deixar passar, não é solução, porque a solução não é essa nunca, certo. Só piora e nunca melhora com isso. Então marquei consulta, a médica no início disse-me que como eu tinha dor ao tocar, possivelmente seria algo que estivesse relacionado com o ciclo menstrual. E descansou-me relativamente a essa questão oncológica. Portanto, à partida não seria. E eu, como sou muito... Exato, eu como sou muito boa nessa situação, descansei-me logo, não é? Pronto. Certo. Fui fazer os exames
porque a médica disse que caso fosse algum quistozinho com líquido que tivesse que ser retirado para não estar a magoar, convinha fazer exame para ver. Portanto, avancei para a parte da mamografia e da ecografia mamária, assim umas 2 semanas depois, penso eu. Certo. Mas ia completamente descansada, nunca mais sequer pensei nisso. Certo. Então, fui fazer os exames, fiz a mamografia, que me doeu bastante, porque aquela pressão ali, não é? Custou muito, mas depois, quando cheguei à parte da ecografia mamária, a médica, a técnica que me fez o exame, perguntou-me o que é que eu lá estava a fazer, porque aqui eu expliquei tudo o que é que tinha acontecido, certo. Mas que a partir daquilo não era nada, eu a dizer, não é? Portanto, a partir disto não será nada, porque a médica disse-me que com dor, por ter a dor, se calhar tinha algo a ver com o ciclo menstrual, portanto não seria nada de grave, mas convinha ver, pronto. Entretanto, a médica viu a mama direita, estava tudo ok, então agora vamos ver aqui a esquerda, ver o que é que se passa. E depois surgiu aquele silêncio, sabes, que se torna incomodativo. Sim, constrangedor. Exatamente, né? Está ali, olha para o monitor, lá para o ecrãzinho, tá, e nada, e não fala, e não nada, e tu estás sempre à espera de ouvir dizer, isto não é nada, isto realmente, e aquelas palavras não surgiram nunca, não é? Não estão a surgir. Exato, certo. até que eu tive que perguntar, doutora, mas o que é que se está a passar? O que é que se passa aí? Isto não tem a ver com o ciclo menstrual? E ela, a primeira coisa que me perguntou foi se eu tinha lanchado. E eu disse, não, ainda não lanchei, tomei o pequeno almoço, isto era de manhã, naquele lanchezinho da manhã. E eu disse, não, eu de facto não lanchei ainda, só tomei o pequeno almoço, então vai comer ali qualquer coisa porque vamos ter que fazer uma biópsia. Epá, e eu biópsia, quando eu falar em biópsia, a coisa é assim um bocadinho mais complicada do que aquilo que é um está à espera, não é? Estavas à espera. Pronto. Mas a médica disse logo que aquilo que ela estava a ver ali não tinha bom ar. E uma pessoa que faz aqueles exames diariamente a tantas mulheres, e homens, mas mais a mulheres, não é? Ela sabe o que é não ter bom ar. E eu também sei o que é que ela quer dizer com aquilo. Claro. Pronto. Sim. Fui comer, vim para a biópsia, fiz a biópsia e passado um tempo, não sei quantas semanas, 1 semana, 2, não sei precisar, fui levantar o relatório médico e de facto estava lá, aquilo que não tinha bom ar era cancro. Pronto. Era um carcinoma lobular invasivo da mama. Era o que lá estava a dizer. Carcinoma lobular invasivo. Carcinoma é cancro. Pronto, ponto final. Quando eu soube disso, quer dizer, naquela situação em que a médica me disse que aquilo não tinha bom ar, aquilo fez logo... Ou seja, não havia uma certeza, mas era quase certo. Não é? Não podia ser indiferente, não podia ser indiferente. Exatamente. E não havia certeza, mas era quase certo que era. Certo. Estás a ver? E eu assumi aquilo com... Epá, isto deve ser. Pronto. Deve ser. E eu lembro-me, quando eu saí da biópsia, nós tínhamos lá em Alcochete uma formação sobre a flexibilidade curricular. À tarde. E eu fui para lá. Sim, com os pensinhos aqui, não é? Na mama esquerda. E lembro-me da nossa colega Catarina olhar para mim e dizer, o que é que tu tens? E eu fiz-lhe só assim, com a blusa, e ela, não me digas que isso eu, possivelmente é. E aquilo ficou assim ali, até saber. Voltei a marcar a consulta. Quais é que foram as primeiras reações de todas quando te caiu a ficha? Olha, a primeira reação de todas foi, não sei se vou ter capacidade para tomar conta da minha filha. Ok, a minha filha vivia comigo. Em que tu pensas é logo na tua filha. Claro. Não sei como é que vou contar aos meus pais. Não sei se tenho capacidade para tomar conta da minha filha. Uma vez que a minha filha vivia comigo, éramos as duas. E vendo a fragilidade pela qual a minha mãe passou, não sei se teria capacidade para tomar conta dela. Certo. Ou seja, refeições, levá-la à escola, trazê-la da escola, cuidar dela, tudo. Porque a minha mãe ficou tão debilitada que era aquilo que eu tinha visto. E foi aquilo que eu assumi. Fazer a dela, que as coisas realmente... Exatamente. E foi o que eu pensei. Se eu passar por aquilo, eu não vou conseguir tomar conta da Joana. Ir acompanhar a Joana. Exatamente. Certo. Entretanto,
Marquei consulta, levei o exame, a médica ficou muito escandalizada de me terem dado o exame, porque ela tinha que me transmitir o que é que se passava, ninguém tinha que me dar o exame sem ela tinha lá aquilo para me dar, não é? Pois. E quando Mas ela me foi dizer, eu disse, doutora, mas agora o que é que há a fazer? Claro. E ela, mas a Ana já sabe o que é que se passa. E eu já tenho os relatórios comigo. Mas ninguém tinha que lhe dar os relatórios, eu é que tinha que a preparar para isto. E Eu disse, passa à doutora, frente. exato, eu disse, doutora, eu já sei o que é. A minha mãe já teve, portanto eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. O que é para fazer? É sempre assim. E é assim que eu vivo. É o que é para fazer para resolver. O que é que eu tenho que fazer para resolver? Porque é isso que importa. Já entendemos que há aqui um problemazito, não é? Um problema tipo soluções. É passar a ação. O que é que eu posso fazer? O que é que está... Percebes? O que é que está nas minhas mãos que eu posso fazer para resolver? Certo. Exatamente. Certo. Depois fui para o Champalimau. Certo. Pedi uma segunda opinião e passei a ser acompanhada na Fundação Champalimau. Portanto, fiz o pacote completo, tudo o que havia para fazer a nível de tratamentos, desde quimioterapia, 2 cirurgias, radioterapia, e agora estou com a parte do tratamento hormonal. Mas fiz tudo o que havia para fazer. Portanto, é um percurso muito longo. Outra coisa que eu aprendi com isto, Ana, não podemos passar etapas. E quem não é paciente nesta situação tem que ser. Não dá para avançar como tu queres. Não dá para ir mais depressa. Ainda mais quando há tanta etapa para passar, não é? Portanto, e elas não podem atropelar, é mesmo uma de cada vez, tens mesmo que viver os processos todos, não é? E, por exemplo, quimioterapia eram 12, portanto, 16 sessões, não dava para ser só 12, nem só para ser só 10, exato. Eram 16, portanto tinham que ser 16. Certo. Percebes? É aquilo tudo, mas tu vives, pelo menos foi assim que eu vivi, as etapas vão passando e vai sendo sempre uma vitória. E tu vais celebrar tudo o que há para celebrar. Era isso que eu agora te ia perguntar, como é que foste lidando com o processo, não é? Porque lá está, tudo é amoroso e tens que ter paciência. Foi fácil? Exato. Se calhar para mim foi porque eu sou um bocado paciente. Não sei, pronto, para outras pessoas talvez não fosse tão fácil. Mas fui vivendo uma etapa de cada vez, como eu te estava a dizer, e celebrando sempre o concluir a etapa anterior. E passar para a próxima. Cada fase. De chegar ao fim daquela fase era uma alegria para mim. Parecia que já estava, percebes? Uma já terminou. E era aquela coisa da quimioterapia, era sempre menos uma. Não era mais uma, era menos uma. Era menos uma. Era já só faltam 3. Já só faltam 2. Exatamente. É isso mesmo. E lembro-me quando foi o último tratamento de quimioterapia, que foi no dia 6 de janeiro de 2020. Estás a ver que estas datas depois nós não nos esquecemos. Sim, fica tudo marcado. Eu lembro-me que estava com uma infecção urinária e o enfermeiro perguntou-me, porque eles perguntam sempre como é que nós estamos, se nos sentimos bem, e eu disse que achava que estava com uma infecção urinária. E ele disse-me logo, então não vamos avançar com o tratamento. Temos que ir ver, fazer umas análises, ver como é que estamos a nível de glóbulos brancos. E eu disse, mas isso tem que ser feito hoje. É hoje que é para fazer. É porque eu já estou mentalizado, não está a perceber. É hoje que é para fazer. E ele disse, mas temos que fazer as análises, não sei o que. E eu disse, eu já sei que tenho anemia, eu anemia já sei que tenho. Não é problema, já sei que tenho anemia. Pronto. E então, lá fiz as análises, ele mandou-me aguardar, ele veio, depois, passado algum tempo, e disse-me, realmente tem aqui um valor de anemia e os glóbulos brancos. Isso não tem. Então posso fazer, por favor, faça-me já o tratamento. É hoje que eu tenho que fazer o meu último tratamento. Porque era aquilo que eu tinha que celebrar, percebes? Certo. E era passar à fase seguinte, que era a cirurgia. Ou seja, viver o processo, ter paciência com o processo, celebrar cada pequeno passo, cada pequena vitória, fundamental. Exatamente. Sim. Portanto, e diz-me uma coisa, tinhas assim algo que te desse essa força toda, ias buscar essa força toda onde? Olha, é assim, eu vivi muito do meu percurso de cancro, não é? Do meu processo, do meu tratamento em pandemia. Sim. Portanto, eu fiz a quimioterapia, ainda não estávamos em pandemia, depois fiz a cirurgia ali em fevereiro, em março entramos
na pandemia. Certo. E onde é que eu fui buscar esta força? Não havia contactos com as pessoas, né? Estava tudo em casa. É uma forma. Criei uma comunidade para ajudar pessoas que estavam a passar pelo mesmo que eu. Porque eu percebi-me que era preciso haver uma força aqui, Mais como é que eu gente. tenho a dizer, de interajuda, de apoio. Rede de apoio entre todos. Exatamente, Certo. exatamente. E então criei a comunidade do Cancro e Inspiração. Primeiro criei a página e Certo. depois criei um grupo no Telegram para podermos tirar dúvidas, para podermos falar. Tínhamos lá também profissionais de saúde, enfermeiras oncológicas. Tínhamos lá o professor Tiago também relativamente ao exercício para pessoas que eram doentes oncológicos e sobreviventes. Portanto, criámos ali uma comunidade onde podíamos ajudar-nos, tirar dúvidas, conversar, falar do cancro, falar de outras coisas que não tinham nada a ver com cancro, celebrar, fazer videochamadas e coisas à noite e rir e contar. Olha, fazer karaokes foi uma coisa que eu não tenho grande jeito, mas divertia-me imenso. É quase, portanto, essa um grupo terapêutico, mas de desafio, de encorajamento, não é? Exato. E muita da força que eu fui buscar foi também a parte de ajudar as pessoas. Certo. Tu, quando te sentes útil, quando sentes que podes fazer a diferença na vida de alguém, certo. Por exemplo, ao organizar as jornadas da oncologia, que organizei com a revista Cuidar, certo. Participar em diversos eventos, como por exemplo os encontros de meditação ao nascer do sol, certo. Jornadas da oncologia em Alcochete. Portanto, fazer várias coisas e vários eventos. Por exemplo, em Alcochete, o ano passado, em outubro, para assinalar o mês do cancro da mama, falar sobre o sorriso da mamã para a comunidade de Alcochete, para esclarecer dúvidas. Entretanto, já chegaste ao sorriso da mamã. As palavras da Ana, para quem está a ouvir agora e depois vai ver posteriormente, também vai ficar disponível no Spotify, aqui este podcast também, não é? Mas as palavras dela são inspiradoras e, se calhar, exatamente por ter este cancro, ela, entretanto, teve a excelente ideia, maravilhosa ideia, de começar a escrever para inspirar quem, ora, está. Entretanto, é autora de 2 livros muito inspiradores, 2 obras, e que eu queria que tu falasses sobre elas, também então, para as pessoas saberem que isto existe no mercado e que pode ser adquirido por qualquer pessoa. E que pode ser muito útil, são realmente histórias inspiradoras. Fala lá das tuas 2 obras. Pronto, então, O Sorriso da Mamã fala do meu percurso na luta contra o cancro. É como se fosse a minha filha a contar a história. Está escrito em poesia, é um texto poético. Foi ilustrado pela Cristina Arvana e é, como é que eu ia dizer, é inspirador e transmite esperança às crianças, que eu acho que isso é o fundamental. Às crianças e às mães das crianças e a toda a gente que passa por isto. Certo. É fundamental nunca perder a esperança, é fundamental acreditar sempre. Certo. Porque a solução não está só nos médicos, também está em nós. E isso é muito importante. Portanto, este foi o primeiro que surgiu em 2021, O Sorriso da Mamã. É como se fosse a Joana a contar o meu percurso. Cá está. E depois, em 2023, agora em abril, surgiu este, que é Tudo o que Trago Dentro, que fala sobre emoções, as várias emoções. Isto tem sido muito giro, porque tenho ido às escolas contar. E é muito giro partilhar com os miúdos isto. Sim, o que eles sem dúvida. Transmitem, o que eles falam. Olha, e tu falaste agora de uma coisa extremamente importante, que é, não chega a acreditarmos nos médicos, também tem que passar por nós esse trabalho da cura. Explica lá só um bocadinho esse conceito. É assim, tu não podes pôr tudo ou depositar tudo nos médicos. A nossa parte, nós não nos podemos demitir daquilo que podemos fazer para melhorar também nós. Se eu tivesse ficado na roda do hámster constantemente na vitimização quando isto me aconteceu, eu tenho a certeza que aquilo que eu fiz não seria nada comparado com aquilo que aconteceu. Não é? Passei por muita coisa, fiz muita coisa. E se eu tivesse ficado naquela tristeza, naquele drama,
também tive momentos muito difíceis. E há Sim. momentos muito complicados que nós temos, mas também passam. Como passam os Sim. bons, os É outros isso. também passam. E é assim, lá está, embora tenhas tido essa forma de encarar esse desafio tão positiva, de certeza que passaste por esses momentos menos bons ou mesmo momentos maus, de certeza que os passaste. Quais é que foram as tuas estratégias nas alturas, naqueles dias mesmo mais difíceis Olha, de passar? sempre acreditar que ia melhorar. Porque, por exemplo, quando eu fazia a Anotem, quimioterapia, anotem, por favor, tirem notas, está bem? Porque isto pode ser para um cancro, como pode ser para outros desafios que nos acontecem na nossa vida. Acreditar que vai passar, acreditar que vai acreditar sempre que melhorar. vai passar. Porque, epá, tudo passa. O bom passa e o mal também passa. Passa e o mal passa. E é aquela coisa de hoje está difícil, é aceitar que está. Não adianta eu estar a querer alterar, ali não, era aquele momento. Por exemplo, se tinha que estar mais tempo deitada, estava mais tempo deitada, era porque precisava. Se tinha mais dores, aceitava que era assim, mas sabia que ia passar. Não ia ser sempre assim, percebes? Certo. Acreditar que vai passar. Estar junto de pessoas que nos dão luz e que nos inspiram e que nos ajudam. A Elsa, que aqui está e que entrou agora há uns minutos, Reparei. a Elsa foi uma grande força para mim. A Elsa e a Catarina. A Elsa, as nossas colegas, todos os dias mandavam uma mensagem a dizer: tu és uma força da natureza. Todos os dias. Já te disse hoje que és uma força da natureza, amiga. És uma força da natureza. Tu inspiras as pessoas, tu vais conseguir. E isso, parecendo que não, aquela força, aquela rede que não nos deixa cair, é a estratégia e foi o que mais serviu para mim. Percebes? Sem dúvida. Pode não servir para outras pessoas, porque isto também tem muito a ver com, eu acho que tem muito a ver também com a personalidade de cada um. Claro, E também aprendi, cada pessoa vive o cancro à sua maneira. sem dúvida. Okay? Mas se conseguirmos estar acompanhados e bem acompanhados, É quem está ao nosso vive-se melhor. redor, certo? És uma força da É quem natureza. está, peer group, não é? É o É quem grupo de está ao apoio. nosso redor. E agora é Exatamente. assim, é as pessoas que estão a ver agora e que vão ver posteriormente este episódio das emoções em podcast, é lembrarem-se o quanto podem ser valiosos na vida de outra pessoa. Quando a gente diz, mesmo sem ser uma situação de cancro, mas dizer à pessoa és especial, gosto de ti, és uma força, vai em frente, luta por aquilo que acreditas. O tipo de mensagem que nós podemos passar aos outros que pode ser tão inspirador e às vezes temos pessoas que a gente gosta tanto e que não lhes dizemos assim estas palavras inspiradoras todos os dias, não é? É o papel que nós temos às vezes como receptores, mas também como emissores. Eu acho que isto é fundamental para criarmos aquela rede de apoio Exato. e é mesmo de teres a noção qualidade. da diferença que isso pode fazer. Se calhar a Elsa não se apercebeu da diferença que isso fez. Mas a questão é, tu vais-te lembrar das palavras da Elsa e da Catarina até ao final da tua vida. Eu já disse que a minha gratidão por elas é eterna. Passe o tempo que passar. Eu nunca vou conseguir... como é que eu ia dizer? Esquecer, nem... Não sei, olha, alguma ação que eu possa fazer para as ajudar nunca será suficiente. Percebes? Tudo aquilo que eu faça nunca será suficiente para aquilo que elas fizeram por mim. Elas fizeram por ti. Não, e é assim, tu estás a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Ao lançares estas duas obras, estás a marcar vida de pais, vida de crianças, estás a passar estas mensagens, estás a divulgar em congressos, toda esta forma de sensibilizar, estás a marcar gente. E realmente às vezes as coisas... Ainda há poucos dias nós conversámos, não é? E disseste que se eu nunca tivesse tido cancro, nem nunca tinha escrito nenhum livro. Não tinha. E as coisas às vezes tinha porque... acontecem, e é tal coisa que tu falas de ressignificar. Isto aconteceu-me e agora que novo significado é que eu vou dar a isto que me está a acontecer? Sabes o que é, Ana? Acho que é em vez de ver um obstáculo, é ver uma oportunidade. É isso mesmo. E acho que o foco é mesmo esse. Não ficar no obstáculo. Sim. Passar para a oportunidade. O que é que eu posso fazer com isto e o que é que eu aprendi com isto? Sem dúvida. E de que forma é que eu posso ajudar os outros? E a questão é que estás mesmo a ajudar os outros. E isso é muito importante. Porque também houve muita gente que me ajudou, percebes? E foi fundamental. E muitas vezes é isso que tu estavas a dizer. Nós não temos noção
da diferença que fazemos às vezes com algumas ações que temos. E é banal, se calhar. Marcar as pessoas para a vida toda com ações positivas, e eu falo isto muitas vezes em formações e palestras, nós marcamos a vida das pessoas pela positiva e pela negativa, e pode ser para a vida toda. Nós temos essa capacidade, as pessoas, as experiências que nós temos e as pessoas fazem isso connosco e nós também temos essa capacidade de fazer com os outros. Por isso, vamos lá marcar as pessoas pela positiva, não é? Que é isso que tu agora estás a fazer, fizeram contigo e tu agora estás a devolver ao mundo. É maravilhoso, é maravilhoso. É. Muito bom. E agora, vamos à mensagem final, Ana. Uma mensagem final que tu queiras deixar a todas as pessoas que nos estão aqui a ver em direto e muitas mais que nos vão ouvir depois, posteriormente, no Spotify ou mesmo aqui na live que vai ficar gravada no Instagram. Uma mensagem que queiras passar? Quero passar a mensagem de que podemos sempre fazer a diferença. Podemos sempre fazer melhor, podemos sempre mudar, quando optamos por ver oportunidades em vez de obstáculos. Porque mesmo que a situação seja muito difícil, há sempre algo de bom em cada situação. E como tu disseste, se isto não me tivesse acontecido, eu não tinha conhecido muitas das pessoas que conheci e que atualmente são tão importantes para mim. Não tinha escrito 2 livros, não tinha feito eventos importantes, não tinha criado ferramentas, neste caso dos livros, para se usar nas escolas, por exemplo, porque ninguém fala de cancro nas escolas. E é o que tu dizes, há tantas situações e ninguém fala de cancro nas escolas com as crianças. Passam por isto diretamente em casa. E é importante falar disto, com esperança, com amor, com oportunidade. Oh, Paulinho! Outra coisa muito importante, que é a mensagem final. Celebrar a vida. A vida é maravilhosa e a vida nunca pode deixar de nos encantar. Nunca. Lindo. Lindo, lindo. Inspiradora. Eu não disse que isto era uma forma inspiradora de lidar com o cancro. Eu disse que eu não vos enganei. É maravilhoso ouvir-te. Ficava aqui muito mais tempo, mas este podcast está pensado para meia hora, para as pessoas realmente não terem que despender muito tempo do seu dia para ouvir este podcast e para o poderem partilhar e repartilhar. Por isso agradeço-te muito, muito, muito. Posso só deixar aqui uma coisinha antes de terminar? Pode. Dia 1 de outubro, vamos ter o 3º encontro de meditação mindfulness ao nascer do sol, na Praia da Sereia, junto ao Bar Waikiki, para doentes, sobreviventes, familiares, profissionais de saúde. Estão todos convidados. A inscrição é gratuita, mas é obrigatória. Já temos assim, eu e a Patrícia da Self-Care. Onde é que as pessoas podem inscrever, Ana? Está na minha bio, o link. Okay. A inscrição é gratuita, não tem qualquer valor. Só posso sigam a Ana, está bem? Eu, entretanto, coloco também no texto também a forma de chegarem até ti, coloco exatamente o teu endereço do Instagram, mas também tem tudo depois na tua bio, por isso é só clicarem lá e encontram tudo, não é? Inscrevam-se. Ana, se puderes, vai. Certo. É um momento maravilhoso, maravilhoso. Mesmo. Ao nascer do sol, só pode, não é? Nascer do sol e pôr do sol são sempre momentos de dar. E de repente, quando abres os olhos, está o sol a nascer. É indescritível. Fantástico. É indescritível. Muito bom, muito bom. Muito, muito grata, Ana, muito grata por teres estado aqui. Obrigada também. Está bem, adorei, adorei, adorei. E espero que continues a espalhar muita inspiração aí por esse mundo fora. Está bem? Obrigada, Ana. Entretanto, para o resto, para terminarmos, despeço-me até à próxima segunda-feira para o 6º episódio de Emoções em Podcast. E o tema vai ser lidar com a ansiedade, que também é outro grande problema de muita gente. Vou dar aqui várias estratégias para conseguirmos lidar com a ansiedade. Está bem? Então vá, beijinhos e até à próxima segunda. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau.